Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre vidas negras. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou o Júlio. Eu sou Renata Moraes. E eu sou Alexandre Ferreira. Olha aí, hein? Hoje é o programa que vai dar trabalho pro editor, porque 4 faixas de áudio, isso vai dar trabalho. Eu já não dormi a noite passada pensando em todas as faixas, assim, na edição, mas a gente pensou, convidou, pensou em pauta, em fazer esse programa que é algo muito premente, muito desse tempo, muito dessa hora. E por isso a gente chamou o Júlio, do Tonelada Cast, a Renata, que já é figura carimbada, é sócia proprietária do programa, né? Tem participação nas ações de uma conversa, e que são negros. Não é o caso meu e do Alexandre. E como a gente sempre faz, a gente quer dar voz. Então hoje o Júlio, aliás, eu já vou de saída recomendando o podcast do Júlio. Depois ele vai falar no final, que é o Tonelada Cast, que a gente já falou algumas vezes. E em especial, eu lembro que eu fiquei assim, impactado e feliz com a qualidade e o programa que o Júlio fez, o Meia Tonelada, como era o título? Preto Playboy, é isso? Playboy Preto. Playboy Preto. Cara, Júlio, de novo, parabéns, cara. Que programa, verdade. Eu terminei de ouvir, eu bati palma, bicho. Que você deve ouvir ou antes ou imediatamente depois desse episódio. Exato. Você pode parar esse aqui, ir até o Tonelada Cast, procurar esse Playboy Preto e depois voltar para esse que você já vai estar ambientado no Júlio. É isso, né, pessoal? Alguma coisa a dizer antes, Alexandre? Não, é só a alegria de estar gravando com o Júlio, que faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, mas foi uma pessoa de um tempo na minha vida, assim, que foi... Eu cresci muito, sabe, como pessoa, lá na Paróquia São Roque, e lá eu conheci o Júlio. E, claro, né, o prazer de estar com a Renata aqui, tanto que eu falei, vamos, e ela veio e eu fiquei feliz. Ele Olha me aí. prometeu um jantar do Dia dos Namorados, um dia no spa da manicure pra eu poder aceitar. Mas ele que vai organizar o spa e a manicure na quarentena ou passando isso o spa depois da quarentena. Depois da quarentena. Agora, o jantar da sexta-feira vai ser estilo Alexandre ou estilo normal? Ele que vai fazer, diz que vai fazer um churrasco. Oh, que coisa boa! Aí sim, hein? Muito bem, pessoal, a gente tem um jogo, lógico, esse tema não é... A gente tomou ali uma decisão naquele programa sobre Lázaro nas ruas de São Paulo, em que certos temas a gente não vai fazer jogo, mas é um jogo que na verdade não é um teste. Eu vi isso no TikTok do Leandro Barbosa, o Leandrinho do basquete. Eu vi que a Renata esses dias partilhou também aí no Instagram dela, que são 10 questões sobre a questão dos privilégios, não é? Então, a galera faz com os dedos erguidos, lógico, a gente não tem como fazer isso. Mas aí, Júlio, você pode marcar pontos, a Renata também, eu também, o Alexandre também. Bora. E aí a gente vê quem faz mais pontos e indica bastante essa questão dos privilégios. Pode ser, Júlio? Fechou. Bora lá, então marca aí nos papéis aí ou no computador. Primeira pergunta, assim, se você se encaixa na pergunta, você marca um ponto, beleza? Beleza. Vamos lá, você já foi insultado racialmente? Essa é a primeira pergunta. Aí você marca aí, você não precisa dizer, não. Podemos ir para outra? Bora. Sim. Você já foi perseguido em uma loja sem necessidade? Pergunta 3. Alguém já atravessou a rua com medo de passar por você? Essa é a terceira pergunta. Agora a gente vai para a quarta. Alguém deu um passo para trás para não entrar num elevador junto com você? Já percebeu isso em alguma vez? Próxima pergunta. Ouvinte, você pode ir fazendo aí também. Volta um pouco também. Próxima pergunta. Alguém já segurou a bolsa forte dentro do elevador em que você estava com a pessoa? A próxima pergunta. Você já foi julgado por não poder comprar algo caro? Ou a pessoa achar, você não pode comprar isso? A outra pergunta, seu coração dispara quando vê um carro da polícia? A próxima, você já foi parado pela polícia sem ter feito nada? A próxima pergunta, você já sofreu bullying por causa da cor da sua pele? A penúltima pergunta agora, já negaram ou você sentiu que negaram emprego para você por causa da cor da sua pele?
E a última pergunta, você já ensinou uma criança ou conhece alguém que ensinou a uma criança a como agir quando for parado pela polícia ou não ser parado pela polícia na rua? São 11 perguntas. Então você tem chance aí de fazer 11 pontos. Eu vou começar dizendo, eu fiz 2 pontos nesse jogo. E depois eu explico por quê. Alexandre, quantos pontos você fez? Eu acho que eu fiz 2 também. Eu acho que talvez nos mesmos que eu. Júlio? Eu fiz só 10 só. Tá tranquilo. 10. 10. Já tá ganhando. Renata? Eu fiz 8 pontos. Então o vencedor é o Júlio, hein, Júlio? Não. Caramba. O Privilégio é Júlio, uma coisa... o Júlio pode falar quais que ele não marcou. Quais que você não marcou, Júlio? Eu não marquei a pessoa dar o passo pra trás no elevador. Você não marcou esse? Não marquei, nunca reparei. Tá. Renata, qual que você não marcou? Você pode falar, não? Eu não marquei as 2 da parada policial. Na verdade, Foi as que eu marquei. Eu já acho que por ser mulher, né? Eu já Sim. tive uma situação de ir pra delegacia, eu vou contar, né, nesse programa, por conta de racismo, mas eu nunca fui parada pela polícia. O meu foi da polícia. O seu foi... O meu, os 2. Um porque eu morei no Heliópolis, então eu aprendi a ter medo, né? E o segundo é que morando no Heliópolis, teve um ano que eu fui parado 8 vezes. Então, sem ter feito nada, só por morar no Heliópolis. Qual que você pôs, Alexandre? Esse da polícia de ser parado sem ter feito nada. Aqui no Madalena, a gente passava por isso quando era jovem. E o entrar numa loja para comprar uma coisa cara e ser hostilizado. Eu passei por uma situação dessa com os meus pais faz alguns meses atrás. droga. Meu pai queria comprar um carro. Sério? Queria e comprou. Sim. Mas E pagou à vista, né? Não, foi. Assim, foi. não, pode dizer, né? Não, mas foi. E na hora em uma das lojas, os vendedores não foram nos atender porque olharam para os meus pais, olharam para mim e falaram: não vai comprar nada nessa loja aqui que é a Hyundai. Perdeu o Playboy. E que também não vai patrocinar a gente, então. Não. A gente tá falando. Que sim, Bom, Júlio, se você quiser, a gente tira essa parte. Vai que a Hyundai quer patrocinar o Tonelada, hein? Eu duvido muito. Beleza, então vamos pro tema, gente. Se a população negra é a maioria no país, quase 56%, o que torna o Brasil a maior nação negra fora da África, a ausência de pessoas negras em espaços de poder deveria ser algo chocante. Portanto, uma pessoa branca deve pensar seu lugar de modo que entenda os privilégios que acompanham a sua cor. Isso é importante para que privilégios não sejam naturalizados ou considerados apenas esforço próprio. Perceber-se é algo transformador. É o que permite situar os nossos privilégios e nossas responsabilidades diante de injustiças contra grupos sociais vulneráveis. Pessoas brancas, por exemplo, devem questionar por que em um restaurante, muitas vezes, as únicas pessoas negras presentes estão servindo mesas, ou se já foram consideradas suspeitas pela polícia por causa de sua cor. Trata-se de refutar a ideia de um sujeito universal. A branquitude também é um traço identitário, porém marcado por privilégios construídos a partir da opressão de outros grupos. Devemos lembrar que este não é um debate individual, mas estrutural. A posição social do privilégio vem marcada pela violência, mesmo que determinado sujeito não seja deliberadamente violento. Djamila Ribeiro, o que é lugar de fala?
Por que falar de vidas negras? E por que falar vidas negras importam? Ora, é um tema que na data em que esse podcast está sendo gravado, fervilha internet, TV, a cabeça de muita gente. Tudo por conta do assassinato brutal do George Floyd nos Estados Unidos. Mas também porque já aqui no Brasil não se aguenta mais vermos crianças sendo assassinadas por balas perdidas que sempre encontram um endereço. Crianças pobres negras. Quando a violência ela aplaca tanto, bate tanto, machuca tanto, ela provoca uma reação. E aqui eu cito Malcolm X, que eu ouvi lá nos moleques do podcast lá do Elipa, o Corporação, ele citando Malcolm X, isso me encheu de orgulho. A gente não pode confundir a reação do oprimido com a violência do opressor. O movimento que acontece hoje no mundo é de reação. De quem passou anos, centenas de anos, acuados, marcando mais de 8, 9, 10 pontos num joguinho simples de internet, mas que sentem na pele exatamente o que é e o drama que se é viver nascendo na loteria. Eu chamo de loteria, sabe, Júlio, Renata, o Alexandre sabe disso, na loteria da biologia, ter nascido com a pele escura. Bem-vindo, Júlio. Quem é você? Se apresenta aí. A Renata a gente já conhece. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Para o pessoal aí, para os ouvintes do Uma Conversa. Então, sou o Júlio Ferreira, mas não parente do Alexandre. Família Não Ferreira. que a gente saiba. Os galhos. Tenho 30 anos, sou aqui da Zona Leste de São Paulo, Zona Norte, meio Zona Leste, meio Zona Norte. E sou podcaster, né? Igual vocês. Tenho o Tonelada Cast, onde a gente trata aí assuntos não tão pesados, mas com certeza assuntos de peso. Só que um pouco para somar na conversa, né? Vamos ver aí o que sai. É importante dizer também que o Júlio participou lá daquele programa doido que a gente fez. Que nem tá no ar, ou está? Não sei. Com essas mudanças de feed, eu não sei. Mas aquele que a gente fez lá, que era uma retro... Como que era? Dos Hacker 90. Era Hacker 90. Não, esse programa, pra achar, precisa procurar, Alexandre. Se você digitar Hacker 90, você não acha esse programa. Verdade. Tem que entrar lá. Ele tá lá. Tem que achar, entra lá no umaconversa.com.br e tem que vasculhar. Assim, ele não é fácil mais de achar. Pelo nome, não. Ele tem todo um código aí, só hackers conseguem encontrar esse programa. Então, pois é, o Júlio deu ali um assessor. Foi um repórter de história ali naquele programa, né? Mas... Repórter de história. É isso, correspondente. O Ariel Palacios. Mas quando a gente começa a falar sobre a questão da negritude, a questão negra, se fala da consciência negra. Aliás, existe um feriado aqui em São Paulo, acho que em boa parte do Brasil, não sei como é que funciona, mas em São Paulo existe o Dia da Consciência Negra, né? Que acontece em novembro, é isso, não é, pessoal? Novembro. Sim, isso, 20 de novembro. Que acontece em 20 de novembro e que é todo ano aquela coisa maldita, sabe? De gente fazendo piadinha e tudo mais. Agora, vocês, porque assim, de novo, na loteria, eu sou branco, o Alexandre também. Quando vocês adquiriram essa consciência de ser negra, de ser negro, Renata, Júlio, como isso aconteceu? É um processo? Se percebe? Se mede na sociedade? A palavra é de vocês, a gente quer que vocês falem. Por favor, tomem conta desses microfones. Ó. Bom, eu sou Renata Moraes, tenho 38 anos, sou mulher negra. Nascida e criada na periferia de Pirituba, zona oeste de São Paulo. Hoje eu moro na zona leste, na outra periferia do outro lado da cidade. Sou jornalista desempregada há 3 anos e mãe da Alice, de quase 2 anos, e companheira do Alexandre. Por que toda essa apresentação, né? Para eu poder também me recordar de onde vim e quem eu sou. Eu falo que eu tenho 38 anos, mas de negritude, de me reconhecer como uma mulher negra, eu tenho aí 8 anos apenas. Por quê? É bem, assim, é triste, mas é uma coisa que eu tenho que, né, resgatar e contar por quê. Eu nasci, meus pais são miscigenados, né? Eu tenho na genealogia da minha família, a minha bisavó era índia, a minha outra bisavó, por parte de pai, era italiana. Os meus pais, eles são negros, mas, como fala no colorismo, são negros de pele mais clara, do cabelo crespo, tudo mais.
E eu cresci sendo uma criança negra. Eu lembro de algumas situações na escola de ser hostilizada, até de festa junina, de nunca ser chamada pra dançar, porque assim, eu fui a primeira filha, somos 3 irmãs, e eu nunca parei pra perguntar isso pro meu pai, até quando eu tiver a oportunidade eu vou perguntar isso pra ele. Até os meus 10 anos, o meu pai me levava pra cortar o cabelo num salão de cabeleireiro de homens negros. Então eu usava o cabelo black power, batidinho do lado e pra cima. Então, se eu não usasse um brinquinho ou alguma roupa mais feminina, quem me visse parecia que eu era um menino. Porque minha mãe deixou isso na mão do meu pai. Eu lembro que tem fotos eu de criança sempre com o cabelo muito afro, muito black, cheia de chiquinha. E depois, um certo tempo, a minha mãe deixou na mão do meu pai. Meu pai me levava, eu usava aquele cabelo batidinho. Só que eu via as meninas, né? Meio estilo Tim Maia, assim? Batido do lado, cortadinho do lado, tipo soldadinho. E o blackzinho pra cima. Sim, E na escola, as meninas davam risada. Eu lembro que eu tinha uma brincadeira de querer colocar toalha na cabeça pra ter o cabelo longo, pra ficar parecida com as meninas brancas da escola. Isso é muito, muito presente, tanto que as minhas irmãs com 2, 3 anos, elas faziam igual. A brincadeira delas era colocar a toalha na cabeça pra mostrar que tinha um cabelo longo, porque elas também não tinham. Elas tinham o cabelo crespo, ele cresce pra cima, né? Ele cresce pro alto, no volume. Enfim, eu fui criada dessa maneira, eu não me percebia como negra, até que com uns 11 anos eu comecei a reclamar, aí eu comecei a alisar o meu cabelo. Isso 20 e tantos anos atrás, a gente alisava o cabelo no ferro quente. Era uma coisa, imagina você pegar um ferro, você ligar no fogo e passar aquele ferro quente no seu cabelo para alisar. Com um pente de ferro. Com pente de ferro. E ali eu fui e fazia isso com as primas, com as vizinhas e tudo mais. E ali eu fui... Não queria mais ter aquele cabelo crespo. Eu queria me parecer com as meninas da escola. E isso eu passei até os meus 28 anos. Eu vivia ou alisando o meu cabelo, ou usando alongamentos, cabelos colocados, enfim. Porque, no fundo, eu tinha um preconceito comigo mesma. Só que eu não percebia. E diversas outras atitudes de racismo foi acontecendo durante a minha vida que eu não me ligava que aquilo era porque eu tinha o cabelo crespo, porque eu tinha o nariz largo, porque eu tinha a boca, os lábios carnudos, porque por mais que eu tenha um tom de pele mais claro, eu sou negra. Hoje eu me entendo como negra e, né, demorou muito tempo para eu entender tudo isso. Então eu acho que essa questão, não estou aqui culpando os meus pais, mas eu digo que, assim, a criação, o ambiente que você vive, ele também te ajuda. É algo que a gente já faz com a Alice. A Alice é uma menina branca, de cabelos já crespos, e é até engraçado. A gente tem um livro que fala sobre os cachos, sobre o cabelo, sobre a menina que gosta do cabelo dela, e ela já fala, meus cachinhos bonitinhos, porque eu não quero que ela viva aquilo que eu vivi. Sim. E vai ganhando segurança. Mas teve um estalo, Renata, tipo, cara, olha o jeito que eu tô... Eu isento sempre os mais velhos, porque é muito difícil você viver num esquema social em que você é condicionado a isso, mas houve um momento em que você teve um estalo e falou, puxa, essa não sou eu tô tentando me enquadrar num lugar que me enxotam. Sim, né? Foi na faculdade, né, eu falo que a minha vocação também foi um pouco tardia, eu entrei na faculdade de jornalismo já com 29 anos, né, foi quando eu consegui ter condições de pagar a minha faculdade. E ali eu fui tendo contato com outras pessoas. Eu lembro que tinha um grupo de meninas negras na minha sala e que elas se juntavam, né? E uma vez uma delas me chamou para conversar e, assim, muito, assim, sutilmente, a gente conversando sobre várias coisas, estética, ela olhou pra mim e falou assim, posso fazer uma pergunta, um comentário e tal? Ela, por que você não assume o seu cabelo? Né? Porque assim, era nítido, a pessoa que olhava, eu não tô fazendo aqui nenhuma apologia, que a pessoa pode ser negra, ela pode usar o cabelo liso, enfim, é uma escolha, mas assim, era algo que demonstrava mesmo que eu não me sentia negra. E ela chegou em mim e falou, deu um toque, falou, olha, tem uns produtos muito bacanas que dá pra você usar o seu cabelo natural. Por que não desgaste? Era tempo que gastava. Enfim, era uma coisa que era um perfil construído, que não era eu. E aquilo começou a entrar na minha cabeça. Foi aí que eu comecei a despertar, foi aí que eu comecei a buscar leituras sobre o tema. A minha identidade, assim, pra quem me conhece, pra eu deixar de usar esse tipo de cabelo e começar a aceitar o meu cabelo, foi um processo muito longo. Mas, enfim, eu acabei me percebendo, de acordo com as pessoas que eu fui conhecendo,
conforme eu comecei a buscar autoras negras e falar sobre o feminismo negro, porque muitas coisas eu me identificava e nem sabia que chamava de feminismo, assim. E é engraçado, porque às vezes eu falo, nossa, mas eu fui fazer uma faculdade, por mais que tardia, mas eu tinha uma vivência, e não sei se é por conta do lugar que eu morava, que também ali todo mundo a maioria eram negros, e a gente não falava muito disso. Então parece que eu tive que sair de lá, ir trabalhar fora, ir estudar, para começar a me perceber. E aí, a partir de então, eu comecei a perceber as situações de racismo que eu vivia e que eu não percebia. Tem uma situação, assim, que eu nem vou adentrar com muita profundidade, que é algo que me machuca, mas eu tive, por exemplo, um relacionamento com um homem branco, numa situação que a gente foi numa festa, numa casa de bacana, né, de uma família bem abastada, que eram amigos do pai dele, e a gente chegando no lugar, ele me apresentou como a empregada da casa. Ah, sério? Foi assim, pra ele... Aí você acabou com esse cara Pra na hora, ele né? foi uma brincadeira, mas assim, os irmãos dele ficaram assim, vamos embora, acabou, não tem clima. A mãe dele me pediu um monte de desculpa, o pai dele abaixou a cabeça e o dono da casa deu risada. Deu risada, assim, porque eu era a única negra entre eles. Estavam os irmãos com as mulheres, respectivas esposas, uma esposa, outra namorada, brancas, a mãe loira, o pai loiro, e ele falou, essa aqui é a nossa empregada. Puxa. E aí eu comecei a... Botou pra correr, sim, óbvio. Mas o começo do fim. É, o começo do fim. E eram situações que eu falava. Como assim, né? Uma pessoa que era pra estar me elevando a minha estima, me jogando ali no chão. Não, então, eu me descobri um pouco mais cedo, né? Acho que por volta do colegial. Aí eu acabei começando a criar essa identidade. Eu também sou de família miscigenada. Minha mãe é branca e meu pai é negro. Só que a família do meu pai sempre foi ligada ao movimento negro. Então, eu, desde pequeno, sempre tive envolvido com um monte de pessoas que faziam parte do movimento negro. Só que como eu estava em escola particular, aí você tem aquele choque de realidade, né? Porque eu era um dos 3 negros, acho que da minha turma, que tinha da minha idade, né? Então, tinha lá uns 120 alunos e tinha uns 3, 4 negros. Então, acaba sendo mais difícil de você criar essa identidade e de se descobrir, né? Eu acabei criando isso e criando mais consciência, né? Sobre negritude, quando em 2006 eu fui visitar minha família parte negra na Bahia. Então, eu fui até Santa Maria da Purificação. Aí sim, hein? Caetano, Betânia, lá no bairro do Calulé. E lá conheci os irmãos da minha avó, né? E um deles é o professor Carlos, da Bahia, que foi professor de História na Universidade Federal da Bahia. E ele... UFBA, vixe. Né, UFBA. E meu pai já contava a história pra mim de criança, que quando eles iam visitar, ele dava o capital pra eles lerem, né? Colocava a rádio do Partido Comunista pra eles ouvirem. Então, ele já tinha uma consciência de classe, uma consciência social, caminhando junto com a consciência racial. E ali muito que abriu meu olho, né? Porque aí eu cheguei numa cidade onde 90% das pessoas eram negras. Aí eu tava acostumado com uma realidade completamente diferente, onde 90% das pessoas eram brancas e com muito mais dinheiro do que eu tinha. Então ali eu acho que eu comecei a abrir os olhos e voltar mais para essa consciência do ser negro, né? Só retomar aí a questão da UFBA, que tem vários materiais relacionados à consciência negra, à negritude no Brasil. É um dos polos aí do pensamento acadêmico que estuda essa questão da negritude. Então vale a pena aí se informar, pesquisar sobre a produção acadêmica da UFBA. A própria Angela Davis, quando veio no Brasil, palestrou lá. Acho que foi 2019, se eu não me engano. Então, é muito interessante o que tem lá, essa coisa do decolonialismo, inclusive. Agora, para além, né, a Rê já contou um pouco alguns casos aí, seja do padrão de beleza branco, a gente no jogo também tocou na questão do padrão da marginalidade branco, né? Que pela cor da pele o policial já diz, esse daí tem cara de ladrão. E eu acho que a gente tem que passar também por essa discussão desse padrão, né? De seja questionar esse padrão,
o padrão de beleza, o padrão de marginalidade, e como vocês veem isso, como vocês sentem e ao mesmo tempo como isso afeta vocês no dia a dia, né? Seja no comprar a roupa, seja nisso de estar num lugar e sentir esse olhar diferente de alguém. Eu, além de ser um homem negro, sou um homem negro gordo, né? Então, padrão é totalmente fora aqui. Padrão não tem padrão. Padrão não tem padrão. Então, afeta bastante, assim, você não se... Eu acho que o padrão, ele entra numa parada de você não se reconhecer em lugar nenhum. Então, é difícil... Por que é difícil você ter consciência de que você é negro quando criança? Porque você não se reconhece em lugar nenhum, então... É difícil você se ver na televisão, é difícil você se ver nas propagandas, é difícil você se ver em comercial de outdoor, em fotinho de escola. Do super-herói. Super-herói. Então, pra ter um super-herói negro, vamos pegar um super-herói africano, que aí tem que ser negro mesmo, né? Fazer o quê? Tem na revista Capricho, né? Não tem. Sabe, você vai na revista Capricho, não tem colírio negro, sabe? Pois é. Então, dificulta muito essa questão da identidade, né? Porque onde é que você vê branco ou preto na TV? É na novela, sendo empregado ou advogado, que acho que preto só pode ser ou empregado ou advogado pra Globo. Então, é óbvio que vem melhorando, mas ainda é muito pouco, né? Então eu acho que é difícil você se identificar mesmo, quando você não tá se vendo, né? O que você tá vendo é seus pais, seus avós, que foram forçados a se adaptar ao padrão, para conseguir emprego, para conseguir conviver na sociedade. Então você acaba reproduzindo esse padrão preso, né? E aí você acaba tendo que lutar contra a corrente, contra a maré, e aí é mais difícil mesmo. Semelhante ao que o Júlio falou, eu me identifico também com a fala dele. Sobretudo também, eu não sou uma mulher magra, me considero também uma mulher negra, gorda. E é difícil, porque na época da escola, não que assim, eu sabia que eu era negra, isso eu sempre soube, eu nunca duvidei da minha cor de pele, mas essa consciência da negritude que me demorou a chegar, por eu querer parecer com as meninas brancas que tinham na escola, por essa coisa de desde criança eu querer ter o cabelo longo, comprido, que assim, a questão da toalha, se minha mãe ouvir, ela vai lembrar. Nossa, bicho, olha, Renata, é pesado de ouvir. Era uma coisa surreal, porque eu lembro assim da gente ficar o dia inteiro. Chegava da escola, parecia, sério, a minha mãe acho que encarava como uma brincadeira, mas chegava da escola, a gente colocava aquela bendita da toalha, tanto eu como as minhas irmãs menores, a gente prendia a toalha como se fosse um cabelo, a gente jogava para um lado, a gente jogava para o outro, a gente tirava para dormir, para tomar banho. Sabe? Cara, e aí eu fui crescendo com isso, e eu queria me parecer com as meninas brancas da escola, com aquele padrão do cabelo liso. Também fiz N dietas, por pelo menos uns 10 anos aí eu tomava remédio para emagrecer, porque eu queria ter um corpo escultural, enfim. A questão de relacionamentos, que dá um programa inteiro. Infelizmente, eu com 38 anos, eu nunca namorei um homem negro, porque os homens negros, não digo todos, mas a grande maioria prefere se relacionar com mulheres brancas. Então, eu nunca tive um namorado negro aos 38 anos. E os poucos relacionamentos que eu tinha com homens brancos era sempre na marginalidade. Homem branco são poucos, como o que eu tenho aqui do meu lado, que me assumiu, que é o meu companheiro, pai da minha filha, são poucos que pegam na sua mão. Eles querem ter uma mulher negra, que tem o estereótipo da questão do corpo, da sexualização do corpo da mulher negra, eles querem ter na calada da noite, dentro do carro, quando ninguém vê. Agora, assumir, pôr um anel no dedo, falar essa é a minha esposa, essa é a minha companheira, essa é a minha namorada, são poucos. Então, eu também passei por essa marginalidade de não ser assumida nos relacionamentos, enfim, era um outro detalhe dessa questão do racismo, né? Que chega a ser um racismo. Eu quero ter a mulher negra, tê-la em todos os sentidos, mas eu não quero chegar na minha casa de mão dada com essa mulher negra. Então, isso foi bem presente. Renata, não sei, se você não quiser falar, não tem problema. Mas quando você tinha esses relacionamentos e sabendo dessa realidade, sabendo dessas condições colocadas, você via assim perspectiva tipo, vai ser sempre assim? Sim, eu achava que ia ser... Eu sou mulher, eu sou negra, vai ser minha vida inteira desse jeito, assim. Eu não tinha, na verdade, expectativa de mudança. Eu nunca tive esse sonho de casar, de ser mãe, né? Outro programa que eu já até falei um pouco, a maternidade aconteceu, mas nunca foi da minha vontade. Eu não tinha expectativa, porque eu vinha levando a vida assim desde os meus 16, 17 anos e ia ser assim. Eu tinha amores daquele jeito, as migalhas que as pessoas me ofereciam,
Assim, é triste lembrar, porque realmente eu posso dizer que eu tive 2 relacionamentos na minha vida, assim, que foi oficial, como todo mundo vê, bonitinho ali assumido. Mas todo o resto era isso que sobrava pra gente, pra mulher negra, sobretudo a mulher negra e gorda. Por exemplo, essa questão do racismo, ela foi tão além que em dezembro de 2016, no dia 30 de dezembro, eu guardo bem essa data, eu tinha uma consulta médica no endocrinologista. Sabe aquela coisa, vai começar o ano, eu quero começar o ano diferente, eu vou me cuidar, eu vou fazer dieta, e eu marquei uma consulta, consegui o encaixe e marquei a consulta. O fim dessa consulta acabou num DP, na delegacia, no bairro do Higienópolis. Simplesmente porque eu fui insultada pelo médico. Eu cheguei no consultório, ele já me atendeu super grosso, pois não. Aí eu, boa tarde, né, que eu vim aqui, eu quero ver com o senhor um tratamento, porque eu quero perder peso, tenho muita dificuldade. Enfim, fui falar, endocrinologista, eu falei, quero fazer uns exames, tudo. Ele, sei. E eu achei que eu falei, nossa, né, tá mal-humorado, 30 de dezembro, tá todo mundo viajando, ele tá aqui trabalhando. Eu sei que a consulta não durou 5 minutos. Ele simplesmente olhou pra mim e falou assim, e você acha o quê? Que eu faço milagre? Olha pra você, olha o seu tamanho, olha o jeito que você tá, olha a sua cor. Na hora que ele falou aquilo, olha, eu lembro... Eu perdi o ar. Literalmente, quando ele falou isso pra mim. Olha o seu tamanho, olha a sua cor. Eu falei assim, a gente não vai sair dessa sala. Eu vou ligar pra polícia. E eu liguei pra polícia. Eu parei aquela clínica, era uma clínica no Higienópolis, de um convênio médico que eu tinha, de um trabalho que eu tive, que também fui vítima de racismo nesse trabalho. E eu fui parar na delegacia. Eu sei que ele me empurrou, ele mandou eu sair da sala, ele se trancou dentro da sala. Aí veio os atendentes, vieram me acalmar, a polícia chegou, o policial mandou ele abrir a porta. Ele não quis acompanhar a polícia, obviamente também, que eles estavam mais do lado dele. Falou, calma, minha senhora, você se confundiu, ele não deve ter falado isso. Chamaram de barraqueiro e tudo. Sim, eu falei, ele falou, isso não vai ficar assim. Resumo da ópera, eu fui pra delegacia, eu entrei num carro de polícia, eu fui até o DP, eu fiquei lá mais de 2 horas esperando o delegado pra fazer o boletim de ocorrência pra me ouvir. Ele o tempo todo quis me persuadir dizendo que eu tinha entendido errado, que não era bem assim. No fim, eu não lembro, acho que não chegou nem a entrar como um crime de racismo. Ele colocou como injúria. E eu sei que depois aí eu fiz reclamação, eu postei na rede social, muita gente me ligou, as pessoas ficaram preocupadas. E passou um tempo, o próprio convênio entrou em contato, pediu desculpas, falou que o médico tinha sido afastado, que ele não era do corpo clínico, ele estava só cobrindo o plantão do final de ano. E eu acabei não abrindo processo no Conselho Regional de Medicina, muita gente me orientou, mas assim, aquilo me machucou tanto, acabou com o meu final de ano, acabou. Porque assim, eu não tinha feito nada pra ele, eu tinha acabado de entrar na consulta. E ele simplesmente só olhou pra minha cara, sei, você quer que eu faça um milagre? Milagre eu não faço, olha pra você, olha o seu tamanho, olha a sua cor. E assim, desculpa, eu não peso nem 75, 80 quilos. Mesmo se eu pesasse 200 quilos, ele não podia falar daquele jeito comigo. Ele não podia. Isso. Era um homem branco, com aparência de 25 a 30 anos, muito mais novo do que eu. Eu não sei o que aconteceu. Nossa. Eu sei que no final das contas, eu fui pra delegacia, ele ficou trancado dentro do consultório. Eu parei a clínica, todo mundo ficou me olhando e eu fiquei ali dias e dias com aquilo entalado na minha garganta, de que eu devia ter feito? Por que ele me tratou desse jeito? Onde foi que eu errei? Qual foi o problema? E são atitudes assim, que pra ele pode não ter sido nada. Por mais que eu fiz barulho na rede social, por mais que eu abri reclamação no convênio, por mais que eu abri um boletim de ocorrência contra a pessoa dele... Mas, assim, isso eu tenho marcas até hoje. Até hoje. Mas, bom, deu pra perceber no embargar da voz, né, Renata? Ô, Júlio, agora deixa eu te perguntar, né, assim, ouvindo também o que a Renata falou. Você acha que essa questão dos padrões tem uma orquestração nisso ou é só uma construção de anos e anos que foi se acumulando? Não, eu não acho, eu tenho certeza. É uma orquestração como... o capital, né? Ele mantém o padrão do jeito que ele é, porque aí eu tô forçando as pessoas não só a se adaptarem àquele padrão, a elas se sentirem mal por estar fora do padrão. E aí eu tô alimentando toda uma indústria de alimentação, de academia, de produtos de beleza, que
voltadas para o público branco e que você força toda a sociedade negra a se adaptar a esse padrão. Reforça a segregação. Exatamente, eu acho que é só uma forma de reforçar a segregação, de mostrar que, olha, tá bom, vocês cresceram, mas o branco ainda está em superioridade. Ele ainda tem uma posição superior na sociedade, mesmo falando que não. Então é por isso que a mesma empresa que faz o creme de alisamento, ela faz um dos melhores cremes para os cabelos cacheados. Então ela vende os dois, né? Olha, alisa o seu cabelo, quando você deixar de alisar, compra o meu produto aqui. Então a manutenção dos padrões, principalmente o padrão magro e branco, ele é sim um agente de você manter a segregação, tanto de classe quanto de raça. Bom, a gente vai fazer uma pausa rapidinha e a gente ouve aí a música, ouve a musiquinha, toma uma água e a gente já volta com Vidas Negras. Eu compus uma música de parceria com meu amigo Ronaldo Bosco e intitulei Tributo a Martin Luther King. Martin Luther King é um negro norte-americano. O mérito maior de Martin Luther King é lutar cada vez mais pela igualdade dos direitos das raças. Essa música, eu peço permissão a vocês, porque eu dediquei ao meu filho, esperando que no futuro ele não encontre nunca aqueles problemas que eu encontrei e tenho às vezes encontrado, apesar de me chamar Wilson Simonal de Castro. La 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 sou negro de cor, meu irmão de minha cor. O que te peço é luta sem luta mais, que a luta está no fim. Cada negro que for, mais um negro virá. Nós estamos falando hoje, como todo mundo, sobre vidas negras e a importância, seja das vidas negras, seja de falarmos sobre isso. E, bem, eu acho que é importante dizer também que, apesar da loteria da biologia, como o Pedro às vezes ressalta,
nós também temos o pezinho, ou melhor, as raízes na senzala, né, Pedro? Ou na África. Sim. Eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer, minha mãe é negra, né, tem traços negros, a minha avó, a mãe dela mais ainda, e eu não tenho dúvida nenhuma que nós aqui no Brasil somos afrodescendentes, na sua grande maioria, e indígenas também, ameríndios. O duro é que geralmente nós não nos reconhecemos como tal. E aí, essa que é a ideia que talvez a gente tenha que retomar agora. Coletivamente todos somos iguais, né? Só que uns são menos iguais do que outros, né? E como a gente vai em frente com, digamos, essas desigualdades e com essas diferenças, porque afinal de contas, claro, as desigualdades têm que ser superadas e as diferenças elas devem ser aceitas. E há um embate muito grande hoje quando você fala assim, você é negro. Pô, mas você não é tão negro como eu, né? Ou, você é branco. Por que você tá falando de antirracismo se você é branco? E como a gente lida com isso, né? Aí eu jogo a bola pra Renata e Júlio. Antes de você começar, tem a parada dos negros retintos também, não tem isso, não? Sim, tem. E eu acho que é bastante importante, assim, a gente não pode ignorar isso, que os negros retintos sofrem mais preconceito do que os negros de pele mais clara. Então, quanto mais escura a sua pele, maior o preconceito que você sofre. Então, eu acho que é uma consciência que a gente tem que ter. Acho que partindo daí, a gente tem que entender essa diferença de que, sim, somos diferentes e que temos que aceitar essas diferenças, mas não aceitar essa desigualdade. Então tem muito essa briga do você é mais negro ou local de fala. Eu costumo falar, quando eu tava falando um pouco mais da radicalidade, né, de que primeiro a gente tem que ganhar a guerra contra o branco. E não é matar todos os brancos, né? Acabar com esse preconceito, com toda essa diferenciação racial que tem do branco pro negro. Não existe essa pegada do racismo reverso, porque o branco sempre tem essa posição social acima do negro. Então a gente ainda não viveu uma realidade onde isso é o inverso, né? O negro tem essa posição de poder sobre o branco. Então, para igualar isso, é na luta, né? A briga que o movimento negro tem há 300 anos, desde Zumbi dos Palmares. Então, tentar acabar um pouco com essa distância que tem dentro da sociedade. Não sei se eu me fiz bem entender. Perfeitamente. Mais ou menos isso. E aí entra num outro detalhe que é o capitalismo, né? O capitalismo também não aceita que essa disparidade social ela acabe. E junto com a disparidade social tá a disparidade racial. Elas estão caminhando lado a lado. Então, quando a gente está falando de racismo, a gente tem que estar falando de diferença de classes, né? A gente tem que estar falando de luta de classe. Quando a gente está falando de ser antirracista, a gente tem que ser também anticapitalista. Essa é a minha opinião. Então, sim, até porque naquele programa que você fez, do Tonelada, o Meia Tonelada, você ali, acho que já na parte final do programa, isso me chamou muito a atenção, não que eu não soubesse, mas o tom que você coloca, depois de tudo, né? Que é justamente o lugar que o negro ocupa em alguns pontos da sociedade, né? Os negros estão mais nos presídios, sim, estão menos no Congresso, não é? E assim sucessivamente, não é? E você fala disso. E é uma questão também social. É uma questão de que os negros ocupam as faixas de pobreza. E que a gente, sim, vive num sistema... E, pessoal, falar mal do sistema capitalista... você pode ter uma posição contrária, antagônica, mas até o Papa fala, viu? Dom Helder Câmara falava do materialismo que existe no capitalismo também. Então, cuidado com esses discursos aí, não é? De super defender o capitalismo, como se fosse a panaceia e tudo, não é? Porque, de verdade, a gente tem que ser crítico também em relação a isso, porque é um sistema que gera pobreza, gera morte. A crise do Covid tá mostrando isso. Talvez fosse interessante fazer um levantamento também da questão étnica de quem está morrendo, não é? E com certeza não fugiria muito daquilo que é do padrão. Interessante, né? A gente até tá brigando para conseguir isso,
mas é que o governo não colabora com a divulgação dos dados reais, né? Então a gente não consegue ter uma noção real do quanto os negros são mais afetados. Já tem alguns levantamentos que mostram que sim, são mais afetados, mas não o quanto são mais afetados. A gente ainda não consegue. De certo, os negros não estão sendo nem testados. Com certeza, principalmente os da periferia. Nossa. Exato. Estão morrendo mais pobres, isso é fato, e consequentemente vão morrer mais negros. E o pior é quando alguém trata isso com normalidade, né? Isso é de deixar muito pistola, bicho. Mas é natural que isso aconteça. Não, cara, não é natural. Me desculpa, Pedro, mas me parece que, assim, é muito conveniente, né? Assim, que morram negros, que morram velhos, que morram pobres. É menos Bolsa Família, é menos aposentadoria, é menos desempregado, você tá entendendo? Eu acho que a política de Paulo Guedes é essa. É a necropolítica, meu irmão. Resolver as desigualdades pela morte dos pobres. Sim, mas alguém da Secretaria de Governo, ali do Ministério da Fazenda, chegou a falar algo como isso. E é triste como isso tá já bem dentro do coração do brasileiro também, viu? Que não é tão cordial quando se fala. Desculpa desculpa aí, Renato e Júlio, os parênteses gigantes. Não, normal. Mas, Renata, você passou por dessa questão de mais negro, menos negro? Porque a pele da Renata, a Renata é negra, de fato, né? Mas tem uma tonalidade de pele mais clara, não é? Isso não a faz menos ou mais negra, não é isso. Mas há, de fato, essa diferenciação... esse racha, esse apontar de dedos. Com certeza, porque até como o Júlio mencionou, infelizmente até entre nós, os negros, tem um pouco disso. Você não é tão negra, você tem a pele mais clarinha, ainda que tem o cabelo carapinha, que tem o cabelo crespo, os lábios carnudos, o nariz largo, mas não deixa de ter preconceito também. Eu tenho amigas que têm a tom de pele muito mais escuro do que o meu e que passam também por situações semelhantes. Por exemplo, o que eu citei lá no começo é porque, assim, tudo eu entendo que, assim, qual é o problema da nossa cor de pele? Somos todos iguais perante Deus, Sim. perante a sociedade. Eu gostaria de entender o pensamento de uma pessoa racista, o que isso impacta na vida dela, o que isso incomoda, né? Eu tive uma situação do meu último local de trabalho, né? Um local que eu trabalhei durante 2 anos, onde eu fui convidada a fazer parte desse grupo de trabalho. Eu tinha um outro trabalho, eu estava de férias e eu fazia alguns freelas já para esse lugar. E aí eu fui convidada, olha, surgiu uma vaga efetiva e a gente quer você aqui, só que você vai ter que passar por uma entrevista com o diretor desse lugar. E eu fui fazer essa tal entrevista. Primeiro que eu fiquei mais de 3 horas esperando para ser atendida. Era uma igreja. E essa pessoa, que foi meu futuro o empregador, ele passou por mim várias vezes e ele me ignorou, não falou comigo, eu continuei esperando, até que quando deu 3 horas do horário marcado, eu cheguei até a secretária e falei, olha, eu acho que a pessoa esqueceu de mim, né? Já passaram-se 3 horas, ela pediu desculpa, chamou novamente, enfim, a pessoa me chamou para a entrevista, depois de 3 horas esperando. E aí, quando essa pessoa veio falar comigo, ela não me deu boa tarde, ela não me pediu desculpas. A primeira coisa que ela me fez, depois de me olhar de cima embaixo, ela falou assim, nossa, você é a Renata Moraes? Falei, sou. Eu achava que você era loira. Simples. Ou ele queria que você fosse. Né? Eu acho que ele queria que eu fosse loira. Simples assim. E eu engoli em seco. Nossa, eu simplesmente... Já começou mal. E ainda foi ruim, né? Foi um lugar que eu fiquei durante 2 anos e essa mesma pessoa ela me hostilizava. A relação sempre foi péssima. A relação sempre foi ruim, sempre teve diferença de tratamento comigo e com outro colega que também era negro. E, enfim, foram 2 anos terríveis, né? Tanto que também o processo de sair foi ruim. Ele nunca chegou a falar com as palavras. Não gosto de você porque você é negra, mas todo mundo percebia que tinha um tratamento diferente comigo e com esse colega, enfim, porque era uma pessoa que era mesmo racista. Então eu fico pensando, né, quantos ambientes de trabalho, outros irmãos nossos, né, negros, que passam por isso, passam por situações semelhantes ou piores, e nesse mesmo lugar que eu trabalhei, quem me conhece vai saber onde é, no bairro do Higienópolis, eu tinha uma questão que eu gostava muito de fazer as minhas unhas, sempre que dava eu fazia no bairro, e naquela semana eu não consegui fazer no bairro, e eu tinha uma reunião importante, eu queria fazer minha unha, e eu fui até um shopping famoso no Higienópolis pra
fui assuntar, né? Na verdade, se fosse muito caro, eu não ia pagar. Mas eu queria fazer a minha unha ali naquele horário, no horário do almoço. E pra ajudar, eu tava com uma pasta na mão. Que eu tava almoçando e tava fazendo algumas coisas. E eu cheguei com essa pasta na mão até esse salão de cabeleireiro dentro do shopping, no bairro do Higienópolis. E eu não consegui falar nem boa tarde. Na hora que eu encostei no balcão, a mulher branca, loira, ela olhou pra mim e falou assim: então, a gente não tá contratando aqui ninguém, nem manicure, nem cabeleireira. A gente já tá com o quadro fechado. Aí eu dei risada, eu falei assim, mas nossa, eu só ia perguntar o preço pra fazer à mão. Eu não vim procurar emprego. Então, quer dizer, uma mulher negra não pode ir num salão de beleza dentro de um shopping porque ela não poderia pagar. E eu lembro que eu saí, assim, eu não debati, ela ficou sem graça, ela, desculpa, mas eu também tô sem horário. Ainda falou desse jeito, mas eu tô sem horário. Ela nem me falou o preço. Ela só falou assim... Nem olhou a agenda. Nem olhou, porque ela olhou e falou, imagina, essa mulher negra não tem condição de fazer a unha aqui. Então, são pequenas coisas do dia a dia que vão acontecendo com a gente, que se a gente não tá inserida, se você não tem consciência da sua negritude, do seu direito, de até onde as pessoas podem, né, não podem te ofender por conta da cor da sua pele, da textura do seu cabelo. E então eu fico imaginando quantas outras situações eu devo ter passado com racismo, de repente até na minha adolescência, ou quando criança, ou até na vida adulta, que sem querer a gente não percebe, mas às vezes são sutilezas, são sutis, e às vezes é escrachado, como esse médico, como esse empregador religioso, enfim, nada contra. Mas... não, isso me dói, assim, de saber. É gente que lê o evangelho diariamente. Sim, é triste, é muito triste. Enfim, acho que o caminho tem que ser esse, tem que ser o debate, a gente não pode se calar, a gente tem que dar voz, né, para as minorias, para as pessoas que precisam falar disso. Como eu disse, né, parece que eu sou muito desenvolta, mas eu tenho muita vergonha de falar. Acho que até estou na profissão errada, mas eu aceitei mesmo o convite, não foi de primeira, porque eu tenho, por conta da minha vergonha, mas eu acho que a gente não pode se calar, a gente não tem que se calar, a gente tem que debater, não é porque foi levantado o tema que surgiu nos Estados Unidos, mas isso acontece todo dia no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro, e se a gente continuar fingindo que nada está acontecendo, nada vai mudar. E eu não quero isso para minha filha, né? Por mais que a Alice tenha pele branca, ela tem os traços negros, graças a Deus, e a gente já está criando ela para que ela tenha essa consciência de onde ela veio, quem são os pais, e para ela ter orgulho também de ter sangue negro. E é isso. Acho que todo mundo tem uma história no shopping Higienópolis, né? Júlio? Conta aí. É um shopping todo pó branco, né? A fachada dele é branca, o piso é branco, ele é todo branco. Então já é porque eu gosto. Os seguranças. Então, o segurança mais preto é uns 10 tons mais branco do que eu. Nem sou tão preto assim, então. Mas eu gosto muito de ir no cinema, de teatro, e tem um teatro dentro do shopping Higienópolis, que é o Teatro Folha. Sim. E eu ia muito no Teatro Folha, eu trabalhava no centro, e eu ia do jeito que eu tava. Mas eu já conhecia os seguranças pelo nome, assim. Porque eu entrava e ele já me acompanhava. Ele falava, vai sair? Não, isso aí, beleza. Aí eu saía, ele me acompanhava também até a saída. Às vezes parava no Starbucks, o pessoal ficava olhando, assim. Eu vou tomar um café. Aqui não tem, no Brasil a gente não tem aquela calçada de branco, calçada de negro, né? Mas tem lugares ainda que o negro não é nada bem-vindo. Lá no Meia Tonelada, o Júlio falou uma frase que pra mim deu um estalo na hora. Que foi assim, olha, não é só uma questão de ocupar espaços, a gente tem que tomar. E aí, retomando, ouvindo o programa de novo esses dias, eu lembrei da Rosa Parks, né? De uma personagem histórica lá dos Estados Unidos que também foi importantíssimo para eclodir o movimento negro, que simplesmente era uma trabalhadora que tinha que sentar num lugar, estar num lugar no ônibus, e ela falou, não, eu tô cansada, eu vou sentar aqui, que era um lugar que teoricamente estava destinado aos brancos e não tinha ninguém ocupando. E... Júlio, explica um pouco essa história de tomar lugar. É isso mesmo? Você tem que estar cansado ou você tem que ser afrontoso mesmo e falar assim, não, eu vou ocupar o espaço mesmo, vou no teatro no Higienópolis e os incomodados... Vou tomar o Starbucks e o... Mesmo que seja um café ruim, Júlio, desculpa. Não tem um costume. A Renata gosta também.
Eu devia ter falado, eu vou sentar aqui sim, você vai fazer minha unha. Devia. É que eu tava com pressa porque eu tava atrasada pra reunião. É isso mesmo? Eu acho que é. Tem que ocupar, Júlio. Tem, eu acho que mais que ocupar, eu acho que tem que tomar mesmo. Falar, ó, é meu direito, é meu, e eu vou sentar aqui, eu vou usufruir, seja lá do que for. Acho que um dos maiores absurdos é a questão política. O Brasil, com 56, 57% da população identificada negra pelo IBGE, a gente sabe que é mais, não ter um presidente negro, sabe? Não ter governadores negros, não ter prefeitos negros, não ter vereadores, deputados, senadores negros, né? Mulher nem se fala. Falar de uma mulher negra no poder é um absurdo, porque a única mulher que a gente conseguiu lá tomou o golpe. Então... Pois é. Né? Então eu acho que é isso. A questão do cansado, a questão da Rosa Parks, já tá todo mundo cansado. Eu com 30 já tô cansado, meu irmão com 16 fazendo hoje, no dia da gravação, já tá cansado, meu pai com 55 já tá cansado, assim como minha avó com 90 tá cansada. Então todo mundo tá querendo sentar no banco, e eu acho que passou da hora da gente falar que o banco é nosso, né, e vamos sentar. Então eu hoje vejo muitas movimentações. Então a gente tem hoje um grupo que é o Black Twitter, que acontece qualquer coisa nas redes sociais, com o pessoal dos influencers, eles vão pra cima, eles bateram essa semana no caso da menina lá que falou, gente, é normal você ter medo do negro, né? Você vê um negro na rua à noite e você querer fugir, e derrubaram a conta dela. Então, porque falaram, o espaço do Twitter, o espaço do Instagram é um espaço nosso, então a gente não vai aceitar racista. Então eu acho que... Parecia que antes estava tudo bem, né? Então, aqui no Brasil a gente tem muito essa cultura do aceitar as coisas, né? É assim, vamos lutar, vamos dar um jeitinho, não vamos desistir nunca, e vai tocando. Que é diferente de outros países, né? Você vê a França, você vê os Estados Unidos, já tem uma cultura de enfrentamento. Então eu falo, o ideal seria todo mundo ser igual à França. Aumentou a passagem, vira uns carros aí, bota fogo e vamos pra cima. Entendeu? Não tem igual. Você sabe que agora estão falando aí dos monumentos, Sim. né? Do Borba Gato. O Borba Gato devia, bicho. Porque ali é feio esteticamente falando, entendeu? Borba Gato é bandeirante tem que ir pra museu contando a história real e tudo. Mas, de fato, assim, não que seja, né? Vamos falar, o Pedro agora é a favor de violência e tal, mas, cara, Borba Gato era um favor que fazia pra cidade de São Paulo, porque até, além de ser um bandeirante, um assassino, além de tudo, esteticamente é feio demais, né? Desculpa, a minha intromissão muito produtiva no debate. Sim, mas eu acho que é isso. Até porque não é uma violência contra a pessoa, né? É violência contra um patrimônio que é violento. Sim. O simples fato da estátua existir é violento. E enquanto a gente não consegue identificar isso, a gente continua sofrendo. Porque traz a memória, né? Olha lá, o cara que é assassino, favor dos escravos, torturador, ele ganhou uma estátua. E o zumbi ganhou uma página. Olha como a gente se orgulha disso, né? E o zumbi ganhou uma página como terrorista no livro de história. E com esse Ministério da Educação agora, bicho? Então, não dá nem pra comentar, né? Não, nem... E olha, você sabe que esteticamente falando, aquele monumento às bandeiras, ele é bonito, né? Mas quando você olha tudo aquilo que ele significa, de fato, né, bicho, é duro. É que, assim, pra quem tem privilégio, né, tem a parada do privilégio. Uhum. Como eu falei, eu nasci no Jardim Brasil, mas eu fui muito privilegiado, em muito sentido. Privilegiado no sentido de nascer branco, de ter uma compleição física. Embora minha mãe puxe muito, assim, minha mãe é branca, meu pai é branco, né, meus avós também, mas são nordestinos, vieram da miscigenação. Eu fui muito privilegiado. Eu sou um cara de 1,88 m, eu sou branco, né? Então, assim, dentro da loteria, eu nunca tive eu não sei o que é ter esse tipo de problema. Eu tive algum tipo de problema em relação a morar em periferia, eu tive algum problema porque quando desempenhava o ministério morei na favela, mas eu não sei exatamente viver
por exemplo, nessas pontuações do jogo do começo. Então, assim, eu tive uma porrada de privilégio, mas eu sei que o privilégio de ser branco, né? E é uma coisa que você custa aprender. O meu privilégio, esse que eu herdei, aquilo que o Alexandre colocou aí na pauta, né? Esse que eu herdei, eu não precisei lutar pra ter. A sociedade se configurou desse jeito, né? Por exemplo, o Júlio fala, pô, eu adoro ir em teatro, né? Eu gosto de teatro, mas eu tenho certeza que você foi muito mais do que eu. Mas se eu for lá no Teatro Folha, os caras não vão me olhar. Não. Se você foi no Teatro Folha... Eu nunca fui nenhuma vez. Se você foi uma vez, você foi mais do que eu. Mas mesmo indo lá, você precisou lutar pra conquistar aquele lugar. Você entende o que eu tô te dizendo? Entendo, com certeza. Porque os caras te olharam, te perseguiram e tudo mais. Então, é ter essa consciência, pelo menos pra gente que é branco, ou que não passa o mínimo do que é ser negro, perceber isso. Sobre o que essa tua facilidade foi construída? Né? Em cima do quê? O seu privilégio foi construído em cima do desprivilegiar a vida de quem? Quantos negros? Né? Acho que isso é importante também, né, Alexandre? Sim, assim, eu passei a me enxergar mais negro, né, a assumir mais o meu lado negro. Ainda que, pra mim, sempre, por estar na periferia, foi sempre algo que eu sempre olhei, sabe? Sempre tive um olhar atento e tal. Por escutar muito rap e tudo. Mas uma sala de aula, eu já contei essa história algumas vezes, não sei se aqui eu já contei. Numa sala de aula, um professor paquistanês com meia dúzia de alunos brancos, europeus, mais uma dúzia de alunos africanos e latino-americanos. A gente entrou numa de falar de qual que era a cor da pele de Jesus, né? E aí o professor falou assim, vocês achavam que Jesus era branco, que nem o Giovanni ali? Não, não era. Também talvez ele não fosse negro ali, como o Daniel, que é nigeriano. Provavelmente Jesus era negro que nem o Alexandre, que é brasileiro. Aí minha cabeça explodiu assim, ó. Bom... Que aí eu me entendi que ali onde eu estava, eu não era branco. Porque aqui no Brasil também é fácil a gente se identificar como branco. Mas, meu filho, se você cruzou o Equador, você vai ver que você é brasileiro. Você é latino, no mínimo. Você é latino, você é negro, você não é branco. Sim. E isso pra mim foi um alento, cara. Assim, porque eu consegui entender um pouco mais da minha história, porque eu me sentia, assim, tão próximo de uma história negra, porque de fato, se você é periférico, você de alguma maneira é negro, sim, porque você tá mais próximo dos negros do que dos brancos, né? E quando você entende isso, facilita muito a sua vida na periferia. Pelo menos pra mim, isso sempre ajudou muito a saber de que lado que eu tinha que estar. Sim, porque hoje eu tava olhando aí Facebook de amigos de infância, né? Nesse tempo de quarentena você tem tempo pra caramba, né, bicho? E assim, vendo lá, pô, a galera, o churrascão do aniversário tal, né? Sambão na laje, tudo. E meus amigos de infância ali, a maioria negros, né? Mas é aquilo, você não percebe, porque tá todo mundo misturado num outro ambiente que é segregado por natureza, né? Seja a Brasilândia, seja o Madalena, seja o Jardim Brasil, ele acaba gerando isso, né? Mas o Alexandre falando me lembrou aquela cena do Bacurau, né? Dos caras que acham que são brancos e que os caras falam, não, vocês não são branco, meu, pelo amor de Deus, né, cara? Quer dizer... É isso, a gente é brasileiro, latino, mas dentro do Brasil existe esse racismo, sim. Porque também é esse discurso, né? Nós somos uma mistura, tal. Então, pra mim é fácil falar de mistura, né? De novo, eu sou branco, é fácil, bicho. Exato. Não é tão fácil assim pra Renata, pra Júlio, pra outros tantos. E isso pra dizer, né, Pedro, que não é pra dizer que somos todos iguais, né? Porque, sim, isso é pra dizer que a gente tem que escolher um lado, tem que lutar pra diminuir essas desigualdades. Como o Júlio falou, que é inadmissível que você não tenha ao menos 56% dos eleitos, né, no legislativo que não sejam negros, mas exatamente isso, para saber o seu lugar e para poder, de fato, quando vê um negro lutando por ocupar espaço, tomando espaço, falar assim, tá certo, você tá certo, você tem que lutar mesmo, e se puder ajudar para que o outro
negro encontre mesmo o seu lugar e diminua esses espaços que os brancos folgados tomam assim, se espalham, sabe? Como um homem branco, gordo, que chega num banco e estica as pernas ainda e tinha um lugar para alguém sentar ali e não deixa ninguém sentar. Exato. Agora deixa eu fazer uma pergunta já pro final, Renata, Júlio. Quando vocês ouvem, não é? Porque a hashtag Black Lives Matter, vidas negras importam, pularam assim aos borbotões na internet. Eu ouvi muitas discussões a respeito de postagens no Instagram, se posta a tela preta, se não posta, quem é branco pode postar ou não. Eu acho legal essas discussões, verdade. Eu não tive muito tempo de me aprofundar, mas uma que me deixa pistolinha, porque é aquela história, não sou nem de esquerda nem de direita, você já sabe o que é, né? É a galera que posta assim, não, todas as vidas importam. Qual é a sensação, Júlio, Renata, de ouvir a galera minimizar aquilo que agora parece tomar força, né? Que é justamente esse olhar pela causa negra? Qual é a sensação de ver essa galera, tipo, toda a vida importa? Porque isso é um baita discurso hipócrita, entendeu? Porque é justamente querer diminuir a luta, diminuir a causa e ter uma cegueira histórica fora do comum. O que vocês sentem quando veem isso? Bom, pra mim é mais do que a pessoa tá fugindo do que tá acontecendo e é aquela coisa, o mimimi é aquela dor que eu não sinto, né? Porque dói você voltar na sua história, né? Assim, por vezes aconteceu aqui comigo de chorar mesmo, de lembrar das situações. E outras tantas pessoas estão perdendo vidas, estão sendo assassinadas pela cor da pele, simplesmente porque são negras, porque são pobres. E você fala, todas as vidas importam, como desse sentido, o que vocês estão fazendo não é nada, vocês estão fazendo barulho por nada, parem de mimimi. Todo mundo é importante, sim, mas a gente não pode fingir que nada tá acontecendo. Eu acho que quem fica em cima do muro, né? Pra mim é isso, é não tomar partido de nada. Tudo bem, eu sou aqui mulher branca, homem branco, nada me atinge, essa luta não é minha, eu não tenho parentes negros, eu não tenho amigos negros, então por que eu vou comprar essa briga pra mim? Não. Desculpa, meu camarada, você tá errado. Você tá errado e pra mim é ridículo. Chega a ser ridículo, porque a coisa é muito pior, né? A dor do outro, ela tá... A gente morre um pouco cada vez. Cada situação de racismo que a gente passa, a gente tá morrendo. A gente não perde a vida. Sim. Como os nossos irmãos que levaram um tiro, ou da criança que a patroa deixou entrar no elevador e o menino se acidentou. Nossa. E, sabe? Aquilo tá engasgado, assim... Eu chorei vendo, eu choro cada vez que eu vejo aquela mãe, porque eu sou mãe também. Não, e Renata, eu vendo a entrevista da mãe, né, e aqui em casa falando exatamente isso, ela se justificando. Isso é terrível, né? Ela se justificava, não, mas o meu filho é danado. Cara, não tem, é uma criança de 5 anos de idade, meu Deus do céu, cara. E que se fosse o filho da patroa, a situação não seria outra. O cachorro da patroa. Seria outra. Fosse o cachorro da patroa. Mas o que mais me doeu, além da mãe perder um filho, é ela ficar justificando o comportamento encapetado do moleque. Mas qual criança não é encapetada, meu Deus do céu, não é? Que tá doente. Desculpa do parêntese aí, viu, Renata? Sim, mas é isso. Eu acho que o caminho é a luta e, enfim, tem que ter luta, tem que ter debate, tem que ter lágrima, tem que ter suor. Eu espero de verdade que para as futuras gerações, para os filhos da Alice, acho que nem a Alice vai viver isso, mas quem sabe para os filhos dela, as coisas sejam diferentes. Eu sonho com um mundo melhor, sem racismo. O cara pra mim que posta todas as vidas importam é o mesmo cara que fala que votou no Amoedo no primeiro turno. É o mesmo cara, a mesma pessoa. Não, lavo minhas mãos, aqui é o Pôncio Pilatos, né? Não sei de nada, quem tá matando são vocês aí. Não tem empatia nenhuma, né? Você vê uma causa e você fala, não, peraí, eu tenho que postar aqui porque isso aí não é maior do que a minha individualidade. Porque eu conheço um negro que saiu da favela e venceu na vida, entendeu? Aí os outros aí são tudo vagabundo, porque eu conheço esse único exemplo, né? Que venceu, então, porque ele quis, meritocracia. Então, pra mim, são essas pessoas que... Acreditou no seu sonho. É, né? Isso, sabe? E aí veio a fada, falou, é você o vencedor. Então, eu acho que é isso, essas pessoas, elas tentam criar essa bolha de realidade delas e ver o mundo inteiro através dessa bolha.
Ele não consegue dar um passo para fora e se colocar no lugar do outro, tentar entender o que está acontecendo e por que isso está acontecendo. E aí a gente sabe que tem muitas coisas que influenciam isso, né? Então a forma como a mídia trabalha, você vê lá nos Estados Unidos, tendo protesto todos os dias, protestos pacíficos. Nos últimos 3 dias a TV só mostrou os protestos não pacíficos. Né? Que é pra você já ter essa virada de que não, ó, já tá virando baderna, né? O pessoal tá assaltando. Olha os baderneiros. Olha os baderneiros, né? Estão se usando da morte do Floyd pra fazer baderna. Quando não é nada disso, né? É tipo, teve o dono de uma loja que ele falou: não, meu vidro eu conserto, é material. Quebrar um vidro não é violência. Violência é morrer. É morrer de fome, é ser assassinado. E aí ele falou vários pontos, assim. Ele falou: o vidro da minha loja eu mando consertar. Então... mas tem cara que é fã de vidro, né? Defende vidro, defende banco. É bonito. Fachada. Defende a fachada do banco, que eu acho maravilhoso. Porque a gente tá na quarentena, né? A economia supostamente está quebrando, mas eu duvido que em março do ano que vem, quando apresentarem os balanços de 2020, os bancos não vão ter lucros recordes. Sim. Vão estar bem tristes. Eles começaram a quarentena oferecendo novos empréstimos, prorrogação, mas nada de juros zero. É sempre querendo mais grana. Muito mais. Afinal, é assim que roda, né? Então, eles mandaram embora funcionários no começo, depois colocaram notas que não iam mandar ninguém embora, sendo que eles já tinham mandado 7 mil funcionários embora, e vida que segue. Agora, pra terminar mesmo, a Renata acho que já fixou um prazo. Ela falou quando eu for avó. E quando vai acontecer isso, hein, Alexandre? Rapaz, olha, do jeito que a gente é velho... Quando a gente tiver uns 70 anos. Com quantos anos a Lili vai casar, Alexandre? 30. 40, amor. 40? A Renata fixou pros netos. Júlio, pra quando você fixa um vento de mudança de verdade? Você tem uma esperança de médio, curto prazo, longo prazo? Acha que não muda? Eu acho que curto e médio não. Eu acho que a gente tem sinais de mudança, mas ao mesmo tempo a gente tem sinais de retrocesso, né? Sim. Se viu aí nas eleições de 2018. Quando eu deixo um cara abertamente racista, misógino ser eleito, homofóbico ser eleito, então significa que tem uma parcela da população que não está pronta para esse avanço, né? Sim. E o que me dói mais é ver negros endossando. Então o papagaio de pirata dele lá, o Hélio Negão, Celo. o senhor que eu não vou nem citar o nome dele, que hoje é presidente do Instituto Palmares. Nossa, mano do céu, velho. Esse aí, olha, eu sou contra a violência, mas eu dava um supapo nesse cara. Mas eu acho que é um caminho, né? Os negros de hoje têm um privilégio que vem sendo construído há 300 anos. Então, desde a libertação dos escravos, não a da Princesa Isabel, assinada bonitinha, mas a do Zumbi dos Palmares, que vem sedimentando esse espaço dos negros na sociedade. E é devagar, né? Eu acho que o meu pai falava isso muito pra mim quando eu era mais novo, e é uma coisa que eu levo sempre. Ele começou no menos 10, e ele fez de tudo pra que eu começasse no 0. Só que tem muita gente que já começa no 100. Cruel. Né? Então a gente tem que fazer de tudo pra nossa próxima geração já começar nos 5. Ou pelo menos no 0, não baixar. Acho que esse é o grande trabalho assim, do movimento negro e de todos os movimentos sociais. Né? É dar uma melhor oportunidade para quem vem depois. E não é uma briga fácil. Olha, a gente queria, lógico, prolongar essa conversa, mas podcast tem tempo, o Júlio sabe disso, a Renata sabe disso, porque ela é uma das primeiras revisoras do programa. Eu também que edito, você que tá ouvindo, mas a gente queria agradecer muito. Vidas negras importam, cara, importa muito mais do que isso. A gente tentou, lógico que eu e o Alexandre, às vezes a gente embrenha em nós conversarmos, a gente pede desculpa dessa parte, eu vou tentar cortar o máximo possível, né? Mas é o costume, mas a gente quis dar voz. E eu queria muito agradecer você, Júlio. Manda um abraço lá pra galera do Tonelada, a gente já deixa um abraço aqui, é um podcast que eu gosto de ouvir. Ali tô lavando louça, me acompanham. Renata, mais uma vez, obrigado por vencer aí a vergonha, deixar a Alice dormindo e ajudar a gente. Eu fico por aqui, Júlio, se quiser deixar recado aí, fazer propaganda, a Renata também, depois o Alexandre termina, Alexandre. Eu quero primeiro agradecer o espaço, agradecer o Pedro, o Alexandre, que são pessoas que eu acompanho lá desde o começo. O Alexandre já conheço aí há uns anos, né? Pode crer. O Xandão.
E aí pedir pra galera, quem puder, dar aquela força, aparecer lá no Tonelada Cast. A gente tá no Instagram, tá no Facebook, tá agora no Twitter, em breve. Saíram da hibernação. Saímos da hibernação, entramos aí no fim do ano passado, rolou um casamento. Aí. Um dos nossos membros casou, porventura. Abraço, Matheus. Matheus é quem conduz o programa e quem edita. Então a gente entrou no modo hibernação. Não tem como mais sair. Modo lua de mel, né? Retomamos aí o caminho. Também vou retomar o meia tonelada pra gente continuar essa conversa. Valeu, galera. Obrigadão. Renata? Obrigada mais uma vez pelo convite. Prometo que das próximas vezes eu vou hesitar menos em aceitar e para vencer a timidez, e provavelmente a gente volte aí. A Carla Maria também gostaria de prolongar esse tema. De repente a gente faz alguma coisa junto com vocês. Oh, seria o máximo. Aí sim. E é isso, eu só agradecer mais uma vez a Rê, que sempre me libera aqui. Agradecer, eu quero um jantar. Olha aí. Agradecer a Alice, que tá escutando em 2060. Que hoje tá dormindo, tá ajudando. E agradecer ao Júlio, né? Dessa amizade de tão longa data. E o que é bonito é que os nossos caminhos se cruzam exatamente por conta das lutas, né, da militância e também da mística, que sempre nos aproxima. E é isso. Olha, pra terminar, dou uma dica. Jesus Favelado, que é um cara que tá lá no Twitter, Yuri Marçal, ou Yuri Marcal. Entrem, galera. O cara é bom e hoje ele fez ali o capítulo 8 do Evangelho segundo João em 1 minuto 2. A coisa mais genial que eu já vi. É um negro e ele tira bastante sarro dessas questões aí de como os brancos o enxergam. Eu fico por aqui. Um beijo. Um abraço, galera. Boa noite, boa tarde, bom dia. Um aperto de mão. E um punho cerrado. Macarrão, paixão, irmão. Fala, oi, tio Pedro. Oi, tio Pedro. Tô gravando podcast. Pra você. Tô gravando podcast pra você. Pra você editar. Tá. Fala, fora Bolsonaro. Fora Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro. E fala, vidas negras importam. Importo.